Você sente que quanto mais você pesquisa, mais difícil fica decidir sobre o seu casamento? Fica comigo, que no vídeo de hoje eu vou te explicar o porquê isso está acontecendo. Eu sou Graziele Cristine, Wedding Design, especializada em mini wedding, e este é o quadro Papo sobre Decoração. E se eu te disser que talvez ninguém tenha te ensinado as ordens das decisões que você deveria tomar, e seja este o motivo de que você muda de ideia a todo tempo, ou ainda tem aquela sensação de adorar tudo e não sabe escolher o que você quer? Antigamente, as referências eram mais limitadas, o acesso a elas era muito restrito. Hoje, nós temos acesso o tempo todo a novidades, a muitas referências, a celebridades mostrando tendências, e isso trouxe um novo desafio. O que eu noto hoje são comportamentos muito similares das noivas buscando essas referências. Então temos aí as redes sociais, temos o Instagram, temos o Pinterest, o TikTok, que são essas redes que trazem a todo tempo muita informação, tanto de tendências, tanto de comportamento também. E a noiva vai buscando essas referências cada vez mais. E ao buscar essas referências, quando ela vê algo diferente, ela salva. Depois ela vai para outra referência e salva. E assim ela entra num looping de salvamento de referências, sem perceber que ela está invisivelmente tomando algumas decisões e sem nenhuma direção. E quando isso acontece, essas referências acabam se tornando estímulos muito diferentes do que ela quer, porque elas não têm uma comunicação comum, exatamente porque esse direcionamento ainda não foi abordado. E junto com essa busca de referências, vem sempre aquela pergunta ou da própria noiva ou das pessoas que estão próximas dela, perguntando: qual é o estilo do seu casamento? Qual é o estilo que você quer da sua decoração? E essa pergunta, quando é feita cedo demais, ela troca as ordens das decisões. Porque antes do estilo, existe algo mais importante a ser decidido, e é saber como você quer viver ali. Qual é a experiência que você quer passar nesse dia? Porque a decoração, ela não é uma reprodução do estilo, ela é uma tradução da experiência a ser vivida naquele dia. E se a gente pula essa etapa, o planejamento começa a ficar confuso. Se você tem as referências que deveriam te nortear, o caminho delas é o contrário. Elas começam a te confundir, porque elas estão a todo tempo competindo uma com a outra, exatamente por não ter essa harmonia de comunicação. Os fornecedores recebem atualizações o tempo todo. Eles também ficam perdidos sem saber que rumo tomar. E assim com todas as outras decisões. A todo tempo você busca novas decisões ou revisita as que já foram tomadas. E isso vai criando uma insegurança em todo o processo do seu planejamento de casamento. E antes de eu seguir para o próximo bloco, eu quero saber se você está passando por isso exatamente neste momento. Responde aqui para mim nos comentários. Hoje eu gosto de pensar no planejamento em 4 etapas. A primeira dela é a experiência. Então a gente reflete sobre tudo que vai acontecer naquele dia. As sensações, a emoção, a experiência, o clima que você quer que aquele ambiente forneça, a atmosfera que ali vai ser criada. Tudo isso analisando junto o perfil dos noivos, obviamente, mas também o perfil dos convidados. Como é que são os convidados que vão estar na sua festa? Desde a faixa etária até o comportamento deles, se isso casa junto com o que vocês também querem viver e como a gente cria a harmonia desse comportamento junto com com tudo que está envolvido num casamento, desde o projeto de layout, que vem de decoração, que vem de buffet. Tudo isso é atrelado a algumas decisões que passam nesse primeiro passo,
que é a experiência. Depois eu sigo para o conceito, que é a ideia que vai unir todas essas experiências em uma única direção. Então vem a estética, que é como vamos traduzir o que foi visto. A experiência amarrada no conceito que vai nos guiar para traduzir isso na decoração. Como vamos trazer todas essas experiências traduzidas em flores, traduzidas em cores, traduzidas em formato, traduzido em layout, da forma como os convidados vão ser recebidos, da forma que o almoço, ou o jantar, ou o coquetel será apresentado. É aqui que entra a estética. E só então, depois de você ter visto tudo isso, analisado tudo isso, é que começam as decisões das contratações, das cores. Então, quais são as cores que nós vamos fazer? Quais são as flores que nós vamos trabalhar? Quais são os estilos de fornecedores que você precisa? Vamos aqui dar um exemplo de um casal que quer a experiência do seu casamento, que ele seja íntimo, que ele traga proximidade entre os convidados, acolhimento, que ele tenha um formato de que proporcione, estimule aquelas conversas longas ao redor da mesa. Esse cenário vai direcionar, consequentemente, de uma forma muito fluida, para o quê? Para um mini wedding, que tenham mesas compartilhadas, que vão exatamente estimular esse espaço de conversa, para um almoço em que as pessoas estejam ao redor da mesa, trazendo essa proximidade. Você percebe como uma coisa vai ligando a outra? Talvez você não esteja perdida, esteja apenas começando pelo meio, porque algumas decisões ficam mais leves quando entendemos a ordem delas. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com outras noivas que também sonham com mini wedding.